Vencemos a batalha, toda alma, toda nós merecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Senhor, marchamos-se, seu exército poderoso é, tua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, tua alma toda nós merecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Você pode colocar o Senhor, amém? Amém, Jesus. Amém, glória a Deus. A paz, igreja, Deus abençoe a todos. Amém. Essa música é canção. É uma delícia. Irmãos, sejam bem-vindos à casa do Senhor. Vocês estão no melhor lugar. Amém? Irmãos, vamos abrir vossas Bíblias em Mateus 11, 28 a 30. Mateus 11, 28 a 30. Amém? Venham a mim, todos os que passam por lutas, estão sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma, pois o meu jugo é suave e a minha carga é leve. Amém, irmãos? Irmãos, aqui a palavra nos convida a levarmos a carga, as nossas cargas a Jesus. Então, aqui a palavra diz que nós temos que descansar a alma, ou seja, nós temos que estar descansados, porque Deus, Ele nos dá o alívio. Ele nos dá o alívio. A carga não é pesada, porque Deus carrega para nós. Temos dificuldades? Temos. Mas se você olhar para o lado, tem pessoas com muito mais dificuldades que você. Então não reclame, não murmure, agradeça. Só agradeça. Se você veio para cá hoje com uma situação não muito boa, agradeça. Vou dizer para vocês uma coisa, hoje eu vim para cá, antes de vir para a igreja, eu recebi uma notícia que a minha casa que eu aluguei está com problema no telhado, que eu vou ter que gastar um bom dinheiro.
Eu vou murmurar? Eu não vou murmurar. Graças a Deus eu aluguei. Graças a Deus está lá. Era um problema que tinha. A gente vai protelando. Então a culpa não é de Deus. É nossa. Então não murmure, só agradeça. Amém? Porque Deus tem muito mais para dar do que o inimigo para levar. Não é mesmo? Então, vamos orar? Senhor meu Deus, Pai amado querido, estamos aqui hoje, Senhor, para te agradecer, para te louvar, Pai, porque Tu és tudo, Tu és o nosso Rei. Nós temos que ser agradecidos todos os dias, porque Tu és maravilhoso, Pai. As pessoas que estão aqui, os irmãos que estão aqui hoje, Pai, saíram das suas casas, Pai, para estar mais perto de Ti, Senhor, porque precisamos de Ti todos os dias, todas as horas, todos os minutos da nossa vida. Pai, obrigado por tudo que Tu tens dado, por todas as bênçãos que Tu tens derramado para a nossa família, para a nossa igreja, para todos que estão aqui. Obrigado em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos nos colocar de pé, amém? Se
nossa festa, no nosso Deus, que se abra os céus, o teu reino vem, nossa festa, no nosso Deus, que se abra os céus, fechados se abra, o teu reino vem, vem, nossa festa, no nosso Deus, que se abra os céus, fechados se abra, o teu reino vem, nossa festa, no nosso Deus, e os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança são em Deus, grande Deus, e os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança são em Deus, grande Aleluia. Você pode glorificar o Senhor, amém? Aleluia, Jesus. Amém. Amém, Jesus. Nosso Senhor Jesus, Ele é o único capaz de suprir aquele lugarzinho no nosso coração. Nós costumamos dizer que tem um lugar específico que é do Senhor. E esse lugar não é preenchido com nada. Nada é capaz de preencher esse espaço, porque Ele é exclusivamente do nosso reino. Aleluia. Aquela mulher samaritana, quando ela estava diante daquele poço e diante de Jesus, ela mal sabia que o mais precioso que tinha ali não era aquela água no poço de Jacó, mas era a presença do nosso Rei vivo, a presença do nosso Jesus. E Jesus disse para ela que: ei, eu tenho uma água que nunca mais você sentirá falta de nada. Eu tenho uma água que é viva e ela supre todas as coisas. Amém? Esse mesmo Jesus que estava lá é o mesmo Jesus que se faz presente em nosso meio. É o mesmo Senhor que está conosco a todo tempo. E eu te convido nessa noite a adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nosso amado Jesus. Amém? Glórias a ti, meu Senhor. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir conhecer, ele ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou. Aleluia.
Uma vez que eu já ouvi Deus falar, por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Diga, Senhor, por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aleluia. Por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aleluia. Obrigado. Aleluia, Jesus. Você Aleluia. pode glorificar o Senhor. Aleluia. Paz, irmãos. Amém. Amém. Vamos continuar adorando? Amém? Vamos abrir então a palavra em João, capítulo 12. João 12. Amém? 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde Lázaro vivia, o homem a quem Jesus ressuscitara dos mortos. Eles prepararam um jantar em honra a Jesus. Marta servia a refeição enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Maria pegou um quartinho de óleo de nardo puro, que é muito caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, de modo que a casa se encheu com a fragrância do perfume. Mas um discípulo, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, disse: este perfume vale o salário de um ano inteiro de trabalho. Por que não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Ele, porém, não falou isso pela preocupação com os pobres, mas por ser ladrão. Ele era responsável pela bolsa de dinheiro e costumava roubar dela. Jesus disse: deixa em paz. Ela guardou isso para o dia do meu sepultamento.
Vocês sempre terão os pobres consigo, mas nem sempre terão a mim. Amém? Amém. Essa passagem, irmãos, fala muito sobre Maria. E é sobre ela que eu quero falar hoje. Amém? Maria, vocês sabem que ela sempre ficou com a melhor parte, né? Maria sempre estava aos pés de Jesus, escutando dele, andava com ele. Ela era amiga, Jesus era amigo da família de Lázaro, né? E Maria, enquanto Marta estava servindo, Lázaro estava sentado à mesa, Maria resolveu fazer uma coisa maravilhosa. Ela teve um ato de adoração e fé. Ela foi lá, pegou o perfume, uns chamam de óleo, o perfume, né? Que é o nardo puro, caríssimo na época. E chegou e derramou aos pés de Jesus. E depois secou com os cabelos. Eu fui lá e fiz a soma ali do salário de hoje, né? Dá R$18.216 num perfume que foi derramado aos pés de Jesus. Vocês fariam isso? Eu fiquei perguntando, será que eu faria isso? Maria, naquele momento que ela fez aquilo, ela estava adorando o Senhor, né? E uns dias atrás, Jesus tinha ressuscitado Lázaro. Então, aquilo era um ato, além de ser adoração, fé, era de agradecimento. Quem aqui não é agradecido ao Senhor Jesus? Por tudo que Ele já fez e o que Ele vai fazer nas nossas vidas. Nós já conhecemos o Senhor, nós sabemos o poder que Ele tem nas nossas vidas. Ele tem o poder de curar, Ele tem o poder de expulsar os demônios. Tudo no nome dEle. O que Ele é na nossa vida? Será que nós faríamos igual Maria? Será que nós teríamos um coração adorador, um coração despregado na matéria como ela teve? Olha só, o dinheiro que ela gastou, em dinheiro, que tinha valor, o que Jesus fez por ela, tinha valor, só não tinha preço. Valor sim, porque o irmão dela estava ali. Imagina, era Marta e Maria, duas moças que ficaram sem o irmão mais velho, que era o homem da casa. Imagina o desespero daquelas mulheres. Era como se elas fossem viúvas, que elas não eram casadas. De repente, o irmão morre. Tudo desabou na vida delas. E Jesus ressuscitou ele. Então, Maria, ela tinha um convívio com Jesus. Ela tinha intimidade com Jesus. Nós temos essa intimidade com Jesus, irmãos? Se nós não temos, temos que ter. Porque a melhor coisa do mundo é ter Jesus como amigo. É ter Jesus ali a hora que você quer Ele, precisa dele, porque nós precisamos dele o tempo todo. Jesus me ajuda, Ele vem e ajuda. Jesus, eu preciso de Ti. Eu sou dependente, nós temos que ser sim, dependentes sim. Porque nós nunca sabemos o dia de amanhã. E a gente não precisa nem saber, nem se preocupar, porque o Senhor está conosco o tempo todo. Então que nós tenhamos o coração de Maria. Daquela forma que ela veio e agradeceu, nós temos hoje a oportunidade de agradecer tudo que Deus fez por nós, tudo que Jesus fez por nós, que primeiramente Ele morreu na cruz por nós. Ele passou por todo aquele martírio para hoje nos libertar, para hoje nós sermos salvos. Amém? E que a gente comece a pensar como Maria pensou, de agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez e o que Ele vai fazer nessas vidas. Dinheiro não é nada, irmãos. Dízimo e ofertas é para o reino do Senhor. E isso vai dessa forma Deus vai conseguir nos abençoar muito mais. Então não pensem na questão financeira. Pensem no que vocês estão agradecendo, honrando o Senhor. Uns dias depois Jesus morreu, foi sepultado, né? E uma outra Maria foi lá levar os óleos ungidos para ungir o corpo do Senhor. Ela chegou atrasada, porque o corpo do Senhor já não estava mais lá. E Maria, como sempre, com a melhor parte, ela foi preparada e ungiu o corpo do Senhor. Porque na época, os judeus, né, eles ungem, até hoje, eles ungem o corpo para preparar para a morte. Depois que morreu, eles vão lá, passam óleo, envolvem em panos. A mesma coisa foi feita com Jesus, só que ela fez isso antes da morte dele, porque não ia ter como se preparar. Ninguém ia poder preparar, pois ela foi lá e fez. O Senhor Jesus foi ungido pelas mãos de Maria. Enquanto que a outra chegou atrasada. Hoje nós temos a oportunidade de fazer como Maria, irmã de Lázaro, de agradecer a Deus, de ungir os pés dele, com todo o nosso agradecimento, honra, amor, obediência, amém? Com nossos dízimos e ofertas. Então agora, irmãos, peguem os dízimos e ofertas em suas mãos. Quem não tem ainda, na próxima semana, em nome de Jesus vão ter, amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu te entrego, Senhor, cada irmão que está aqui presente, Pai, cada dizimista, cada ofertante, Deus amado. Abençoa a vida deles, Pai querido. Que
nossos corações seja como o coração de Maria, aberto a te adorar, te agradecer por tudo, Senhor amado. O coração adorador, cheio de fé por ti, Senhor. Agradecemos por tudo que o Senhor faz em nossas vidas, Pai, e ainda vai fazer, que nós sabemos disso. Obrigada por essa igreja, por nossos pastores. Obrigada pela nossa vida, Deus. Obrigada por tudo que o Senhor faz por nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tem os envelopes, tem o Pix, tem o QR Code. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Paz a todos. Amém. Amém. Sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor. Que você possa ser daqui dessa noite alimentados e cheios do Espírito Santo em nome de Jesus. Amém. Vamos aos nossos avisos semanais, então. Nossa agenda da semana. Segunda-feira, às 20h30. Às 20 horas, nosso programa de rádio na Conexão FM 103,3. Na terça, às 19h30, nosso culto de oração. Às 20h30, hora que acaba a oração, a gente já inicia nosso estudo. Estamos estudando o livro de Apocalipse. Vamos no capítulo 9 essa semana. Tem sido um tempo abençoado. Tenho certeza que nós vamos aprendendo bastante coisa, além daquilo que a gente já imaginava, ou pensava que já tinha conhecido sobre Apocalipse. Nas quintas-feiras, das 6 às 7 da manhã, oração. Pastor Alex, Scott, Ana Paula. Na quinta, às 20 horas, nosso culto de comunhão. No sábado, das 8 às 9 horas da manhã, oração. No sábado, às 14h30, aula de beach tênis na praia. Essa semana, se Deus quiser, já vai ser nosso lugar, né, Jean? A gente vai estar avisando nos grupos. Se alguém não está no grupo, quiser participar, depois procura o Jean ali, que ele manda o link, te adiciona. Enfim, dá um jeitinho ali, né? E no domingo, às 20 horas, o nosso culto familiar. Amém? Então, por falta de agenda, por falta de compromisso, não é que você não está na presença de Deus. Então, quanto mais você tiver os compromissos, mais próximos de Deus, eu tenho certeza que vai estar em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar o Senhor mais um pouquinho, você traz a palavra? Amém, Jesus. Vamos colocar de pé mais um pouquinho, né? Se você rasgar o céu apenas mais uma vez, oh, se você descer e fizer teus grandes feitos de novo, mostra teu braço forte, oh grande Deus. Mostra a essa geração teus prodígios.
não amar e suplicar, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Quero meu coração com uma ferida de fome por ti. Quero meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e suplicar, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Aleluia. Você pode glorificar o Senhor, amém? Aleluia. Amém. Todos abençoados? Amém. Amém. Então abra comigo a palavra do Senhor em João, capítulo 6. João, capítulo 6. Amém? Amém. Nos diz assim a palavra do Senhor. Algum tempo depois, Jesus foi para a margem mais distante do lago de Quinerete, isto é, Tiberíades.
e uma grande multidão o seguiu, porque viram os milagres que realizara a favor dos doentes. Jesus subiu em um monte e se sentou ali com os discípulos. E aproximava-se a festa da Páscoa, realizada pelos habitantes de Judá. Então, quando Jesus olhou e viu uma grande multidão se aproximando, disse a Filipe: onde poderemos comprar pão para todas as pessoas se alimentarem? Jesus disse isso para testar Filipe, porque Jesus sabia o que estava por fazer. E Filipe respondeu: nem metade do salário de um ano seria suficiente para comprar-lhes pão. Cada pessoa daria apenas uma mordida. Um dos discípulos, André, irmão de Pedro, disse: há um jovem aqui com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que isso representa para tanta gente? E Jesus disse: façam as pessoas se sentarem. Havia muita grama ali, por isso eles se sentaram. O número de homens era de 5.000. Então Jesus pegou os pães e, depois de dar graças, os deu a quem estava sentado ali, e fez o mesmo com os peixes, tanto quanto era necessário. Depois de terem comido até se saciarem, ele disse aos discípulos: juntem as sobras, para que nada seja desperdiçado. Eles juntaram as sobras e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que comeram. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui nessa noite, Pai querido, te louvando e te glorificando de todo o nosso coração. Já te adoramos, Pai, através dos louvores, através dos dízimos, das ofertas, Pai querido. Mas pedimos neste momento que venhas falar conosco através da Tua palavra. Toca nas nossas vidas, toca em nossos corações, abre nosso entendimento, Pai, abre nosso intelecto, principalmente espiritual, para que possamos sair daqui nessa noite alimentados pela Tua palavra e pelo Teu Espírito Santo Consolador, Pai querido. Entregamos mais este culto, essa palavra diante da Tua presença, crendo que Tu vais falar conosco para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém. Então essa é uma passagem bem conhecida, uma passagem da multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixinhos. Mas nos diz no começo do capítulo que uma grande multidão seguia Jesus. E quem estava seguindo ele naquele momento? Eram as pessoas que estavam interessadas em receber a cura, em receber as bênçãos, em receber os milagres. Por isso que a multidão era tanta. Credo, pastor, é o que está escrito ali. E a grande multidão o seguiu porque viram os milagres que ele realizava em favor dos doentes. Então eles não estavam seguindo ali simplesmente porque era Jesus, mas eles estavam seguindo porque eles queriam ver os milagres, queriam receber os milagres, e isso para eles era o mais importante. E aí fica para nós hoje, né, nesse comecinho da palavra, qual que é a nossa motivação para buscar a Cristo? Pelo que Ele é? Pelo que Ele representa para as nossas vidas? Ou pelo que Ele faz por nós? O que nos motiva a sair dos nossos lares, das nossas casas, do nosso sofá e estar reunidos aqui? Você já se perguntou isso alguma vez? Por que eu vou ao culto? Pastor, nunca me perguntei. Então é hora de nós nos perguntarmos. Será que nós saímos para adorar, para dar a Deus o nosso culto, ou para buscarmos algo para nós? Aqui tem uma grande multidão que está buscando o quê? Para si. Eles estavam errados? Não. Deixaram de ser abençoados? Não. Mas a motivação deles não era a certa. Nós buscamos a pessoa certa, ou não buscamos? Mas a motivação também tem que ser a certa. E nos diz a história aqui, onde nós lemos, que estava se aproximando o período de Páscoa. Coincidentemente, estamos também nos aproximando da Páscoa.
E o que a Páscoa é? Ela é celebrada pelos judeus para relembrar a última praga do Egito, onde foram mortos os primogênitos, e para celebrar a saída deles da escravidão em direção à terra da promessa, a terra que Deus havia preparado para eles. E essa mesma celebração que a gente comemora até hoje é o que Jesus estava prestes a fazer com os discípulos por aqueles dias. Então ele estava prestes a celebrar a libertação do povo. E para nós, hoje nós precisamos entender também que a Páscoa é o quê? É a morte agora do unigênito de Deus. E através da morte dele é que se abre as portas para nós sairmos da escravidão e começarmos agora a nossa caminhada rumo à terra prometida, a Nova Jerusalém. Como nos diz Apocalipse, vai descer do céu ataviada como uma noiva, onde nós vamos nos encontrar com o Cordeiro de Deus. E só isso já seria motivo bastante para nós comemorarmos, para nós celebrarmos tudo o que Ele fez por nós. Então, a morte de Cristo agora, ela dá início à nossa caminhada rumo à terra por onde nós vamos passar quanto tempo? A eternidade. 1000 anos de reinado, e por toda a eternidade nós vamos estar com o nosso Deus. E Jesus diz ali que ele chama Filipe com o intuito de testar Filipe e pergunta para ele onde nós podemos comprar pães para alimentar toda essa multidão. Mas por que Jesus chama Filipe e não os outros? Porque Filipe morava naquela região. Quando ele foi chamado para ser discípulo, ele morava, ele era daquela região, então ele conhecia o lugar melhor do que ninguém, melhor do que todos os outros discípulos. E ele poderia dizer o que fazer e onde encontrar o que era necessário. Mas Jesus estava, na verdade, fazendo o quê? Testando a fé dele. E ele diz que nem que tivesse 200 denários, ou dinheiro de 200 dias trabalhados, não seria suficiente para comprar pão para alimentar toda aquela multidão. E nem encontraria. Mas Jesus sabia o que estava por acontecer. Nos diz ali que ele já sabia o que ia fazer, o que ele ia fazer. E ele esperava, na verdade, ouvir de Filipe a mesma coisa que ele ouviu de Ezequiel no Vale dos Ossos Secos. Quando Deus pergunta para Ezequiel se é possível aqueles ossos tornarem a vida, o que Ezequiel responde? Senhor Deus, tu sabes. Mas ao invés de Filipe responder, Senhor, eu não sei, mas tu pode, ele disse, não tem como. Ele deu uma desculpa. Ele arrumou um problema se a solução dos problemas estava junto com ele. Ele fez a mesma coisa que aquele paralítico do tanque de Betesda fez, que estava lá há 38 anos sofrendo. Jesus chega para ele e diz, quer ser curado? Ai, Senhor, todas as vezes que a água se agita, vem alguém e entra na água antes de mim. Jesus não perguntou isso para ele. Jesus perguntou se ele queria ser curado. Uma resposta, uma pergunta simples e objetiva, esperando uma resposta simples e objetiva. O problema é que muitas vezes nós fazemos a mesma coisa que Filipe e que esse paralítico. Jesus perguntou, o que tu queres que eu te faça? E em vez de nós respondermos de forma simples, clara e objetiva, nós ficamos dando desculpas por aquilo que nós deixamos de fazer ou por aquilo que nós não acreditamos que possa ser possível. E muitas vezes quando ele nos pergunta, ele já sabe o que é necessário fazer. Como foi com Filipe. Ele já sabia o que precisava ser feito. Mas ele esperava uma atitude.
humana. E ele não obteve. Nós precisamos ter mais ousadia para responder para Cristo. Ao invés de justificar a falta de dinheiro, a falta de tempo, a correria do dia a dia, a nossa incapacidade. Não, Senhor, eu não faço porque eu não sou capaz. Não, Senhor, porque eu não sou digno. Não, Senhor, porque eu não tenho tempo. Não, Senhor, porque eu não tenho condições financeiras. Até quando nós vamos protelar as bênçãos de Deus sobre a nossa vida? Nós é que protelamos, não é Ele. Nós é que adiamos, nós que atrasamos. Ele já sabe o que nós precisamos, antes mesmo que nós precisarmos. Mas muitas vezes as nossas bênçãos estão travadas, esperando as nossas atitudes e os nossos posicionamentos em Deus, para nós sermos dignos de receber aquilo que Ele tem preparado para nós. E tem coisas que não é Deus que faz, somos nós. Tem atitudes humanas que vão responder, ou na verdade vão corresponder de forma espiritual na tua vida. O mesmo Deus que fez milagre, que fez prodígio, que fez maravilha, continua sendo Deus sobre as nossas vidas. O que é impossível para nós e que Ele não pode fazer? Existe algo na tua vida que Deus seja incapaz de fazer? Será que nós podemos e devemos limitar o poder de Deus? Ou será que Ele pode? Ah, Senhor, eu preciso que faça tal coisa. Mas nós acreditamos que Ele pode realmente fazer? Nós confiamos que Ele pode fazer? Ou nós arrumamos uma desculpa para justificar a nossa incredulidade e a nossa falta de fé? Mas, ouvindo essa conversa, aparece quem? Agora aparece André, irmão de Pedro. Uma solução para tudo? Não. Mas aparece agora ele e diz: Senhor, nós temos aqui 5 pães e 2 peixinhos que um jovem trouxe. Então ele estava ouvindo o problema, mas ao invés de justificar que era pouco, ele pega o que ele tem, traz até Jesus e diz: olha, o que nós temos é isso. Parece pouco, mas é o que nós temos. E muitas vezes o que Deus espera de nós é essa atitude. Senhor, parece que eu posso fazer pouco, mas toma nas tuas mãos. E aqui não fala só em dinheiro, fala de nós mesmos. Senhor, parece que é tão pouco que eu posso fazer, mas eu sei que o meu pouco contigo é muito. E também sei que o muito sem ti não é nada. Será que nós precisamos o quê? O muito sem Deus ou o pouco com Deus? E eu vejo aqui alguém desprendido, porque esse jovem, esse pequeno jovem, esse simples jovem, entregou o que ele tinha: 5 pães e 2 peixes. Pode ser que aquilo ali fosse a última refeição que ele estivesse levando para a família dele. Pode ser que fosse todo o recurso que ele tinha. Por quanto tempo, pastor? Não sei. Mas ele se dispôs a tudo que ele tinha entregar nas mãos de Jesus. Talvez para ele sozinho, 5 pães e 2 peixes, ele podia comer muito bem. Ele podia ter ficado quietinho no canto, ter ido para trás de uma pedra, para trás de uma árvore, e disse: olha, vou matar minha fome, os outros todos que se lasquem. Essa é a tendência do ser humano. Essa é a nossa natureza. Primeiro eu, depois se sobrar vai para os outros. O que o profeta disse para aquela viúva em Sarepta? Ei, é só um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite que tem, tá bom. Então vai, faz o bolo. Mas primeiro, traz para mim. E eu não vou deixar faltar nem o azeite, nem a farinha, até que volte a chover sobre a terra. Era pouco, mas era suficiente. Será que nós temos esse desprendimento?
E essa palavra nos traz algumas lições, alguns entendimentos, para nos mostrar que nós precisamos nos desprender, não só financeiramente, mas da nossa vida, do nosso tempo. Quanto tempo nós dedicamos para Deus na semana? Ai, pastor, mas parece que é tão pouco eu estou numa oração. Ah, pastor, mas parece que é muito eu em todos os compromissos da igreja. O que você pode ofertar para Deus? E eu vejo aqui, a primeira lição é que muitos estavam seguindo a Cristo pela motivação errada. Estavam ou não estavam? Mas isso não impediu que eles recebessem os milagres de Deus. Eles receberam cura e receberam alimento. Foram saciados. Jesus não deixou de abençoar nenhum deles porque eles estavam com a motivação errada. Mas eles estavam no lugar certo. O que eu aprendo aqui? Que eu não posso julgar o meu irmão se está recebendo as bênçãos e ele parece ser uma pessoa que está buscando a Deus com motivação errada. Não sou eu que vou julgar, não sou eu que devo julgar. Eu devo me alegrar quando meu irmão recebe da mesma forma que eu, ou às vezes até melhor do que eu. Isso tem que ser motivo de alegria, não de inveja. Ah, mas os outros não estão nem fazendo como deveriam e receberam. Receberam. Os discípulos andavam com Jesus todos os dias, receberam alimento igual aos outros, não foi a mais. Quando Deus quiser abençoar, da forma que Ele quer, Ele abençoa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, e não nos cabe julgar ou medir a bênção de cada um, não. Nos cabe entender que este domínio e esse controle está nas mãos dele. Outra questão: sempre que Jesus me questiona, ou sempre que Ele te questiona, Ele já tem a solução para a tua vida. Ele não vai te colocar em questionamento, nem vai te pressionar, se não tiver solução para você. Dessa forma, não. A Bíblia nos diz que antes mesmo de nós precisarmos de alguma coisa, Ele já sabe. E nos diz que Ele não nos envia tentação maior que nós possamos suportar. E nem tampouco nos coloca em situações que Ele, antes de nos colocar, já tinha preparado a saída para nós. Isso é o controle e o domínio total que Ele tem sobre as nossas vidas. Terceira característica que eu entendo aqui nessa palavra: que se eu reter o que eu tenho recebido de Deus, eu posso deixar de ver, de viver e de compartilhar o milagre de Deus. Isso não vem falar só de dinheiro. Não, pastor, não. E se nós aprendermos de Deus, que nós aprendemos a palavra, que nós buscamos, que nós oramos, e deixarmos de pregar o Evangelho? Se eu deixar de compartilhar o que Deus tem colocado no meu coração, como a pastora Solange, nós deixarmos de compartilhar com a igreja, o que vai acontecer? Se o pessoal do louvor deixar de compartilhar o que Deus tem colocado sobre a vida deles, se quem cuida da igreja, quem dá manutenção, Elaine, Alfredo, os demais que estão sempre ajudando, deixarem de fazer, quantas oportunidades nós temos de fazer algo? Ah, pastor Marco, parece tão simples, mas é importante. Pastor, eu só posso passar aqui? Passa. Pastor, não posso passar. Não passa. Mas nós precisamos fazer aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Por menor que pareça. Pastor, Deus me levantou para a oração, então ore. Deixe Ele usar esse dom sobre a tua vida. Pastor, Deus me levantou para pregar, então pregue. Pastor, Deus me levantou para ser um mantenedor da igreja, então mantenha. Da maneira que Deus quiser te usar, seja usado. O que o pouco possa ser para você, nas mãos de Deus, ele vai se tornar muito. E vai contaminar muitos, vai viver o milagre, vai gerar o milagre.
porque confiou pouco que tu pode fazer nas mãos de Deus. Talvez o Thiago sozinho não pudesse fazer o louvor. Parece pouco, né, Thiago? Só tocar o carrão. Mas juntando um pouco do Thiago, um pouco do Ângelo, um pouco do Gabriel, um pouco de cada um deles, consegue formar um milagre. Pastor, um milagre? Sim, porque é um milagre nós estarmos na presença de Deus. É um milagre nós termos a vida. É um milagre nós estarmos respirando, nós estarmos vivos, termos a oportunidade de estarmos na casa dele. Nós vivemos os milagres de Deus todos os dias das nossas vidas. Mas nós precisamos entender que nós estamos vivendo o milagre, para poder valorizar ele da maneira correta. E eu entendo na sequência aqui, mais uma característica dessa passagem, que Jesus não abençoa de qualquer forma. Credo, pastor, agora não entendi mais nada. O que ele fez? Ele organizou o povo. Se nós não estivermos organizados e preparados, nós não vamos receber os milagres de Deus. Deus, desde o princípio da Bíblia, Ele sempre demonstrou através da criação, através dos planos, dos projetos que Ele deu para os servos dele, através do tabernáculo, que Ele é um Deus detalhista. Ele cuida de tudo nos mínimos detalhes. E se nós não estivermos prontos e organizados para receber, desculpa te dizer, mas não é de qualquer maneira que Ele vai nos abençoar. Pastor, de que maneira precisa estar organizado? Esteja na presença dele. Prepare o caminho para o milagre dele chegar até você. Já imaginaram como é que eles fariam para alimentar 5.000 homens? Só homens. Aqui, quando fala em homens, fala só de 18 anos para cima. Hoje, né? Na época de 22 anos para cima, os que estavam aptos à guerra. Então nós vamos estar falando aí aproximadamente 6 mil pessoas. Não, mais. 5.000 homens, vamos botar aqui então umas 8.000 pessoas. Já pensaram em alimentar 8.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes, se tivesse tudo bagunçado? Você está precisando de um milagre na tua vida? Então começa organizando ela. Organiza a tua casa. Prepara o caminho para que Ele possa fazer. Como é que Deus vai te abençoar? Como é que Ele vai derramar as bênçãos, os milagres dele na tua vida, se tu não souber nem o que tu vai fazer quando o milagre chegar? E tu só vai conseguir fazer isso se você se organizar antes. Não vai ser de qualquer maneira. Outra lição que eu aprendo aqui: por mais que pareça ser pouco o que eu tenho em mãos, eu preciso ser grato de todo o coração. Porque Jesus pegou aqueles 5 pães, aqueles 2 peixes, e o que Ele fez? Deu graças. Disse: Pai, obrigado. Eu sei que pode parecer pouco, mas eu também sei que o pouco que eu tenho, Tu pode transformar em muito. E se não houvesse gratidão pelo pouco, aquele pouco não se multiplicaria o suficiente para alimentar toda aquela gente. Pastor, eu estou vivendo uma situação tão difícil. Seja grato. Pastor, eu estou na bonança. Seja grato. Pastor, eu estou precisando. Seja grato. Pastor, eu não estou precisando mais nada. Seja grato. Agradecer a Deus quando tudo está bem é mamão com açúcar. Qualquer um consegue fazer. Agora, agradecer a Deus quando nós estamos com pouco e quando nós estamos na dificuldade, aí é para quem é crente. Agradecer quando dá problema no internet da casa, na espera, é quem está convertido. Mas não te preocupa, isso acontece quem tem casa. Quem não tem casa não tem esse tipo de problema. Quem não tem onde morar não se estressa com isso. Então, você está se estressando porque Deus já tem uma casa. Então seja grato pela casa. É nos pequenos detalhes que nós precisamos ver a mão de Deus agindo sobre nós. A gratidão, ela move o coração de Deus.
Agora, a ingratidão também move, mas no sentido contrário. Porque Deus abomina o ingrato. Pela ingratidão, o povo deixou de caminhar por 40 dias e caminhou por 40 anos. A decisão é nossa. Quer encurtar a tua caminhada? Seja grato. Reconheça o que Deus tem feito. Pastor, irmão, parece que é um pouco. Então para um pouquinho de olhar para os problemas e comece a analisar tudo que Deus já fez na tua vida, desde que conheceu Ele. E eu duvido que você não vai ter motivo para agradecer Ele por alguma coisa. Achou algum motivo para agradecer? Então não precisa nem dois. Pega esse e seja grato o resto da vida. E o maior deles tem que ser o quê? A salvação. Só pela salvação, pelo direito de nos dar a salvação, nós temos que ser gratos no resto da vida. Se Deus não fizesse mais nada por nós, mais nada, mas nos garantisse a eternidade com Ele, era o suficiente. O problema é que muitas vezes nos apegamos tanto nas coisas aqui da terra, tanto nas necessidades, nas dificuldades, nós esquecemos de olhar aquilo que nós já temos vivido junto com Ele, aquilo que Ele já tem feito por nós. Todos nós aqui temos um lugar para morar. Seja alugado, seja próprio, seja financiado, mas nós temos onde morar. Seja simples, seja mais aconchegante, seja mais moderno, seja mais requintado, mas nós temos onde morar. Nenhum de nós aqui está passando fome. Deus tem suprido. Nenhum de nós aqui está num leito de enfermidade. E nós vamos dizer que a gente não tem motivo para ser grato a Deus? Quando ele encontra um coração agradecido, ele encontra o ambiente ideal para realizar um milagre. E quando o milagre acontece, ele sacia a todos. O irmão foi abençoado. Eu também fui. Ele faz parte da minha família. O outro irmão foi abençoado. Eu também fui. E vou me alegrar com ele. Ele faz parte da minha família. Isso nós temos que viver. Isso é a verdadeira igreja. Isso é a verdadeira família. E quando eu entendo isso, sabe o que acontece? Vai sobrar sobre as nossas vidas. Nos disse que aquele garoto deu o quê? 5 pães e 2 peixes. Mas eles recolheram 12 cestos. Quanto será que esse menino agora levou para casa? Será que não levou em muito maior quantidade do que ele tinha dado? Você consegue perceber que às vezes o pouco que a gente faz para Deus, quanto ele pode se tornar? Ao ponto de saciar todos e ainda multiplicar de tal forma que nós vamos levar muito mais ainda para casa, para nossas vidas, do que aquilo que nós semeamos pelo reino. Cinco pães e 2 peixes. Alimentou muita gente e ainda sobraram 12 cestos. Eu duvido que os discípulos não tenham dado muita coisa para aquele jovem levar para casa. Por quanto tempo será que ele ainda teve mantimento? Pastor, eu quero colher mais em Deus. Faça mais. Não faça por mim, não faça pela pastora, já falei isso outras vezes. Não faça pela casa do oleiro. Faça pelo reino de Deus. Porque tudo aquilo que nós sememos pelo reino, nós colhemos do reino sobre as nossas vidas. E essa noite, ficam algumas perguntas para nós. O que você precisa que seja feito na tua vida? Não precisa me responder, mas pensa sempre com você. O que você precisa?
Será que você consegue, mesmo tendo essa necessidade, agradecer a Deus por aquilo que você já tem recebido? Será que você consegue, nesta noite, compartilhar com o reino aquilo que você tem recebido? Será que você consegue reconhecer que o teu pouco nas mãos de Deus pode se tornar muito? Será que você é capaz de organizar e preparar um ambiente para receber o teu milagre? Será que você consegue enxergar e perceber que a morte de Cristo marcou o início da tua caminhada para uma eternidade? Se as nossas respostas forem corretas, nós vamos ver o sobrenatural de Deus sobre a nossa vida. A motivação certa, a gratidão e o ambiente preparado é o início do teu milagre. Independente do que você precisa, se você começar com a motivação certa, com a gratidão e preparar o ambiente, Deus já pode agir na tua vida. E eu quero que nessa noite você leve para casa justamente isso. O que você pode entregar nas mãos de Deus para receber o que tem preparado para a tua vida? Pastor, estou falando de dinheiro. Não, isso na oferta já foi feito. Estou falando do teu ministério, do teu chamado, do teu propósito, do teu tempo com Deus. Prepare o ambiente. Quer viver o que você nunca viveu em Deus? Faça o que você nunca fez. Vá um pouco mais além. Aí, pastor, parece ser tão pouco. Faça. Faça. Acredite. Busque. Viva. Compartilhe tudo aquilo que Deus tem para você. Em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar em pé, vamos agradecer a Deus. Nós possamos essa noite, assim como foi esse povo alimentado pelos pães e pelo peixe, nós possamos ser daqui nessa noite alimentados pelo poder, pela graça e pela unção do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Independente do que você precisa saber reconhecer que Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que você imagina ou que você precisa. Amém? Vamos louvar então? Yeah.
servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, ele apareça, e não me constranja com a sua glória, e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia, Jesus. Pai querido, te damos graças nessa noite pela tua palavra que foi ministrada, Pai querido, por esse culto abençoado. E pedimos que esteja nos instruindo, nos capacitando, Pai, a compartilharmos contigo tudo aquilo que nós temos em nossas mãos, aquilo que tens confiado nas nossas vidas, Pai. Nós confiamos de novo a Ti, entregamos diante da Tua presença, para que Tu uses da maneira que Tu quer, da maneira que Te agrada, Pai querido, para que possa atingir Teus planos, Teus objetivos sobre as nossas vidas. Nos leva, Pai, em paz aos nossos lares, nos dá uma semana abençoada, cheia do Teu Espírito Santo, cheia do Teu direcionamento, Pai, para que possamos ser mais do que vencedores em tudo aquilo que nós vamos fazer, Pai. Que Teu nome seja glorificado sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre o nosso trabalho, sobre o nosso ministério. Nós confiamos e entregamos tudo diante de Ti, sabendo, Pai, que nas Tuas mãos as nossas coisas são muito maiores e muito melhores, Pai querido. Nos guarda, Pai, diante de Ti e nos leva em paz. Nos dá uma semana abençoada para a honra e para a glória do Teu nome. Te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Deus abençoe. Menos de mim.